A Operação Lava Jato tem como inspiração política e institucional um fenômeno ocorrido na Itália durante os anos 80 do século passado, chamado Operação Mãos Limpas. E em que consistia a Operação Mãos Limpas? Uma série de jovens procuradores e juízes italianos resolveram encarar de frente talvez um dos elementos mais característicos da sociedade italiana no pós-Segunda Guerra Mundial, a máfia organizada. Entre elas, algumas das mais famosas, a gente pode lembrar da Camorra, a Cosa Nostra e outras organizações. Naquele momento, procuradores e juízes italianos partiram do princípio que se conseguissem encontrar o elo causal entre corruptores organizados na máfia e políticos corruptos que contaminavam o estabelecimento político, poderiam construir uma conjuntura nova que aumentaria a qualidade da democracia italiana. Pois bem, uma série de indivíduos foi preso, alguns procuradores foram mortos, outros juízes também assassinados. O resultado fundamental, infelizmente, foi que a democracia italiana não progrediu. E por que não progrediu? Porque, em determinado sentido, a capacidade de interlocução política dos entes judiciários italianos foi bastante limitada. Se trabalhou com uma ideia de terra arrasada e, em contraposição, não foram construídos pilares fortes que permitissem a transposição do Rubicão dado pelo desafio de reformar o sistema político. Pois bem, a partir destas lições, a Operação Lava Jato no Brasil nasce com o mesmo princípio causal, que quer dizer o quê? Basicamente, a ideia é atacar a corrupção na sua origem, e essa é a diferença dessa operação em relação a outras do ponto de vista político e institucional. No Brasil, tradicionalmente, se ia primeiro à caça do político. A Operação Lava Jato vai primeiro à caça do corruptor. E por isso vemos todos os dias, por exemplo, uma série de empresários, indivíduos que não são diretamente vinculados ao mundo político, sofrendo sanções por parte da justiça e ações de cunho policial. Bom, qual é o resultado disso no tempo? Temos hoje que o estabelecimento político brasileiro está acuado e com medo. Medo de quê? Medo da próxima fase da operação. Quando você conversa com parlamentares no Congresso Nacional, com entes tomadores de decisão e na esplanada dos ministérios, é recorrente a percepção de que a Lava Jato gera constrangimentos e faz com que paire sobre a cabeça desses entes uma espada. E essa espada pode levá-los a uma condenação em âmbito criminal e judicial ou, de outro lado, aquilo que o político mais teme em sua existência, a perda do mandato. Basicamente, então, quais são os efeitos da Lava Jato hoje? De um ponto de vista institucional, o mundo político brasileiro está sacudido. Isso quer dizer o quê? Lideranças significativas, ex-presidentes, ex-candidatos à presidência, senadores, deputados, governadores e até mesmo o presidente da República têm sofrido, em algum sentido, com o quê? Com um fenômeno que é muito comum nesses casos de corrupção, que é o estabelecimento e a identificação de relações promíscuas entre os detentores de cargo público e aqueles que estão no mundo empresarial. O episódio mais recente e mais característico desse processo envolve a delação dos irmãos Batista, que são os presidentes da JF, a holding que controla o grupo JBS e tem no seu portfólio mais de uma centena de produtos. O fato de existir uma gravação na qual o presidente recebe um membro da diretoria da JF e tem uma conversa que é, no mínimo, estranha, faz com que paire sobre o sistema político brasileiro, do ponto de vista do cidadão, duas percepções. A primeira é de suspeição, isso quer dizer, por que o presidente conversa com esses indivíduos? E a segunda, que é a mais perigosa em termos da nossa análise aqui, é a percepção de que a democracia não é um prédio firme. Isso significa dizer o quê? O cidadão comum brasileiro hoje tem um processo de exaustão no qual ele não se sente confortavelmente representado pela representação política. Isso nos leva a um segundo ponto especificamente, que é nós tratarmos daquilo que envolve as imagens do Brasil no exterior e a relação dessas imagens positivas e negativas com o ambiente de atração de investimentos estrangeiros no meio de uma grave recessão, de uma grave recessão econômica. Especificamente nesse aspecto, a Lava Jato não busca uma destruição da imagem do Brasil no exterior,
mas tem-se um efeito fundamental a partir da identificação de que há um contágio por parte considerável do sistema político brasileiro e dos entes representativos em termos de práticas não muito confiáveis e transparentes. Isso faz com que o investidor estrangeiro, por exemplo, quando pense em depositar $1, R$1, R$1, R$1 no Brasil como mercado de apostas, sinta-se sempre bastante preocupado. Por quê? Porque dois marcadores fundamentais quando nós lidamos com a dinâmica do investimento direto estrangeiro são: confiabilidade. Isso quer dizer, o dinheiro lá depositado deve ser visto por aquele que investe como tendo, no mínimo, a possibilidade de ser retornado sem prejuízo. E o segundo elemento, que é tão importante quanto, que envolve a compreensão de que os marcos reguladores não sofrerão grandes alterações no curso do desenvolvimento do investimento. E aí isso nos leva a que ponto? Pois bem, leva-nos à condição na qual a instabilidade política alimenta a crise econômica. E a crise econômica, de outro lado, alimenta a crise política. Mas aí você que nos assiste, por exemplo, diz: mas professor, na última semana foi revelado que houve um crescimento de 1% do PIB no último trimestre. Ora, tendo em vista que estávamos em um processo de terra arrasada, é muito mais fácil a retomada do crescimento, mesmo sendo pouco significativo, do que uma continuidade da degradação do ambiente econômico. E nestes termos, o que nós temos que pensar em âmbito macro? Basicamente, dois elementos. A necessidade da sociedade brasileira assumir o controle do processo político. E isso não envolve uma questão partidária, mas envolve uma questão política. Em princípio, em termos de filosofia política, isso quer dizer o quê? A sociedade brasileira deve internalizar o fato de que ela é a primeira responsável pelo seu próprio bem-estar em âmbito coletivo. Enquanto essas estruturas de representação política não forem amplamente contagiadas por um espírito cidadão, nós seremos reféns de uma conjuntura na qual um pequeno grupo de representantes, em uma relação promíscua com um empresariado que tenha mais capital, por assim dizer, vai guiar os rumos do país. E, efetivamente, o resultado desse processo seria um prolongamento daquilo que vemos hoje, com muito mais clareza, a partir da Operação Lava Jato. Então, qual é a lição que fica nesse momento? Basicamente, a necessidade de que o cidadão brasileiro entenda o seu papel importante, que não se restringe apenas aos ciclos eleitorais, do ponto de vista de vida cotidiana da democracia, de um lado. De outro, que o establishment político brasileiro consiga, mais hora ou menos hora, começar a dar respostas e fazer uma depuração própria de entes que, em algum sentido, estejam envolvidos com práticas não muito republicanas ou constrangedoras. Somente o somatório desses dois elementos vai fazer com que a Operação Lava Jato seja, de fato, um elemento de melhoria da nossa qualidade democrática. Porque, caso aconteça um desdobramento semelhante àquilo que ocorreu no caso da Operação Mãos Limpas na Itália, o nosso principal risco é o quê? É de uma degradação ainda maior das estruturas democráticas, uma degradação do prédio institucional e que, consequentemente, pode nos levar, por exemplo, na próxima eleição, à ascensão e escolhas de aventureiros políticos que não tenham compromisso com o bem-estar coletivo, mas tenham apenas a consolidação de agendas que sejam ainda mais individualizadas do que aquelas que vemos neste momento.